Olá, traders! Sejam bem-vindos! Eu sou Natalie McDonald e este é o Sydney Direct da Dukascop TV. Meu convidado de hoje é o Dr. Shane Oliver, da AMP Capital. Nós vamos conversar sobre o dólar australiano, a economia australiana e o que podemos esperar das atas da reunião do RBA e dos números de CAPEX. Haverá uma recuperação em relação aos dados decepcionantes do primeiro trimestre? Shane Oliver, obrigada por sua participação na Dukascop TV. É sempre um prazer conversar com você. Posso dizer o mesmo. Obrigado. Obrigada. Vamos começar falando sobre as atas do RBA dessa semana. Um dos destaques foi que eles estão contando com a APRA para encerrar de vez o caos dos preços dos imóveis. O RBA está querendo passar o dólar americano ou eles simplesmente se deram conta de que não estão na melhor posição para tomar medidas preventivas nesse cenário? Em circunstâncias normais, a recuperação do nosso setor imobiliário caminharia lado a lado com o fortalecimento econômico. Então o Banco da Reserva sentiria que a desaceleração é responsabilidade dele, e eles fariam isso. É claro, aumentando as taxas de juros. Dessa vez, eu acho que o Banco da Reserva não quer aumentar as taxas de juros, porque o restante da economia não resistiria. Mas eles disseram, precisamos fazer alguma coisa. Então vamos conversar com a APRA, que regula os bancos, e deixar que eles façam alguma coisa. E é o que temos visto acontecer. A APRA ordenou que os bancos desacelerem seus empréstimos para investidores do ramo imobiliário. E as evidências sugerem que isso está começando a dar resultado. Eu acho que o RBA está reconhecendo o que está acontecendo. O dólar australiano parece estar entre a cruz e a espada, por causa do Fed dos Estados Unidos e da China. Nós sempre observamos que há claramente uma desvantagem para o dólar australiano nas quedas, que reagem a esses fatos, o que segue impulsionando a recuperação. Eu acho que a moeda está indo em uma só direção, indefinidamente. Nós podemos observar que nos últimos 4 anos, o dólar australiano caiu de forma dramática, de 1,10 dólares americanos para 0,73, 0,74. Mas durante esse período de 4 anos, houve diversas ocasiões em que os investidores globais ficaram quase 100 dólares australianos. Se houvesse apenas uma pequena mudança nos comentários do Banco da Reserva, esses investidores normalmente fechavam suas posições curtas e você via uma recuperação do dólar australiano. Você pode argumentar que recentemente nós observamos um acúmulo de posições curtas e o Banco da Reserva fez algo semelhante. Novamente, ele diminuiu sua referência para uma queda maior do dólar australiano. Você poderá ver em alguns gráficos uma recuperação maior do dólar australiano. Ele desacelerou recentemente. Há a probabilidade de vermos uma recuperação antes de voltar ao movimento de queda. Mas eu acho que em um mundo em que os preços das commodities estão caindo e em que o crescimento da Austrália está começando a ficar para trás em relação ao crescimento dos Estados Unidos, nós veremos a tendência continuando baixa, com recuperações ocasionais. Ambos os itens que já discutimos, preços de imóveis e movimentos do dólar australiano, foram fatores principais para o Banco da Reserva. Qual é a sua previsão para as futuras reuniões do banco? Na próxima reunião, eu acho que o Banco da Reserva vai deixar de restringir as compras. Eu tenho a impressão, lendo seus comentários recentes, que eles estão se sentindo razoavelmente confortáveis com a situação. Que as últimas receitas econômicas têm sido melhores do que o esperado. Eu acho que eles sentem que o crescimento potencial da economia diminuiu por causa do crescimento mais baixo da população. E por isso não há tanta capacidade como havia antes. E a taxa de desemprego não está tão alta quanto eles achavam que ia estar. Esses fatores sugerem que eles irão manter as coisas como estão por enquanto. Eu acho que em algum momento o Banco da Reserva vai ter que cortar as taxas de juros novamente, simplesmente por 2 motivos. Um deles, eu acho que o dólar australiano ainda está muito alto. Seus níveis precisam baixar, precisamos manter a pressão de baixa. Além disso, o crescimento econômico ainda está abaixo dos níveis. Mesmo se o Banco da Reserva rebaixar o crescimento potencial da economia, a economia ainda estará crescendo abaixo dessa avaliação rebaixada. Isso, de certa forma, significa que ainda há alguma capacidade. 14% dos australianos estão ou desempregados ou querendo trabalhar mais horas. É um número muito alto. Eu acho que isso vai levar a mais um corte de taxas de juros. Há outro assunto secundário.
A APRA ordenou que os bancos australianos guardassem mais capital. Isso eleva o custo de financiamento dos bancos. Eles podem passar isso para as taxas de hipotecas, para donos de imóveis existentes, residentes e também investidores. E isso é a última coisa que o Banco da Reserva quer ver acontecendo no momento. Um dos próximos indicadores econômicos a ser divulgado, que eu estou ansiosa para ver, são os dados de CAPEX do segundo trimestre. Os números devem melhorar em relação aos dados desastrosos do primeiro trimestre? Os números de CAPEX são muito importantes, porque você consegue informações toda hora, todo mês pelo menos, sobre a confiança do consumidor, sobre vendas no varejo, aprovações de moradias, todos esses outros índices econômicos, exceto o investimento, que só é divulgado uma vez por trimestre. Então esses números são bastante aguardados, por dois motivos. Um deles é a contínua crise do investimento em mineração, que deve continuar a cair. É difícil ficar otimista. Por outro lado, o principal é analisarmos o panorama dos investimentos nos setores não mineradores. O Banco da Reserva não só pergunta às empresas australianas o quanto elas investiram no último trimestre, mas também querem saber quais são seus planos para o ano financeiro. Esses planos eram de deterioração dos investimentos, sugerindo um panorama mais fraco para o investimento nos setores não mineradores. Se você analisar as pesquisas de negócios mais recentes, por exemplo, a do National Australia Bank, ela tem ficado equilibrada, com uma pequena melhora na confiança empresarial. Se isso continuar, os planos de CAPEX, planos de investimentos empresariais, então isso deve apontar ao menos para uma estabilização do panorama dos investimentos não mineradores. Esses dados serão bastante analisados na Austrália, mas esperamos que irão mostrar sinais ao menos de estabilização em investimentos fora do setor de mineração. Se eles não mostrarem dados positivos, nosso líder do Tesouro, Joe Rock, irá atirar para todos os lados. Shane, muito obrigada pela participação. O prazer é meu. Nosso programa chegou ao fim, mas continuem conectados, pois a equipe da Dukascop vai trazer todas as atualizações sobre Forex e análises exclusivas. Até mais!